Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você comprou um Tesouro IPCA, crente que ele te protegeria de toda e qualquer inflação. Só que não é bem assim que funciona. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Até qual tipo de inflação anual esse tipo de título realmente te protege? Se você não sabe que ainda estamos no ciclo da renda fixa, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque o vídeo já começou e é um vídeo polêmico. Muita gente acha que sempre está protegido quando compra aí um Tesouro IPCA, porque esse título você já sabe que você tem uma remuneração, uma rentabilidade associada a uma taxa prefixada que é definida no momento da compra. Ali, quando você decide comprar o título, é apresentado para você aquela taxa da compra. E você tem também um componente pós-fixado, que é a inflação, o IPCA. E o IPCA é da quando? Da data que você comprou o título até a data que você resgatou, ou até a data de vencimento. Então grava aí. A taxa é pré-fixada, ela não muda mais até você resgatar ou você chegar no vencimento. Já o IPCA não, ele é pós-fixado, ele vai variando de acordo com a inflação. São esses os dois componentes. E por que eu estou explicando isso? Porque o cálculo no final, vou precisar recapitular isso daí. E tem um detalhe, essa regra de remuneração de taxa mais inflação, ela é aplicada aí para todos os títulos tesouros IPCAs principais, que é o foco aqui desse vídeo de hoje. Então tá aí, você tem atualmente para comprar o 2029, o 2035 e o 2045. Só que para resgatar tem outros títulos, como por exemplo o 24, o 26, além desses 10 títulos. Então essa regra se aplica a todos os títulos Tesouro IPCA para você compreender ela melhor. Dito isso, vamos para uma aplicação prática para que você entenda aonde é que eu quero chegar. Vamos supor aí que você comprou um Tesouro IPCA com uma taxa de 6%, que ainda está rondando aí por volta dessa taxa os títulos mais longos, 2035 e 2045. E vou supor aqui uma inflação de 5,5%. Veja, eu estou até baixando a inflação que eu trabalho. Se for nesse caso, você que guarda esse título até o vencimento, caso nós tenhamos essa inflação média ao ano de 5,5% e você leve até o vencimento, você vai ter essa rentabilidade de 11,83%. Basta multiplicar aí a taxa pelo IPCA e você vai identificar. Só que lembrando, você só tem essa rentabilidade em duas situações. A primeira, se levar até o vencimento, e a segunda, se tivermos essa média aí de inflação ao longo desse período anual. E aí você pergunta, ok, e se a taxa cair ou se a taxa subir? O que muda nesse cálculo? Para você entender, você que já comprou com a taxa de 6%, se você levar até o vencimento não muda nada para você. A única coisa que vai variar é a inflação. A sua taxa não muda. Por isso que eu falo, compre um título pensando em levá-lo até o vencimento. Agora, se você vender antes, aí você já sabe. Porque aí, se o preço cair, você sabe que você vai ter prejuízo na marcação a mercado. Você comprou com preço, o preço caiu, provavelmente a taxa disparou, porque são inversamente proporcionais. Só que tem o lado bom da história também. Se você comprou com preço e ele se valorizou, significa o quê? Que você comprou com uma taxa alta e ela caiu, que é o que está acontecendo agora aí ao longo desses últimos meses em 2023. Explicado isso, vamos responder agora a questão principal. Quando é que o IPCA realmente protege da inflação e quais inflações ele não te protege? Vamos lá. Primeira situação que muita gente coloca aqui no canal, e volto a dizer, é uma situação apenas hipotética, para fins didáticos, não é para termos aqui discussão política no canal. Mas vamos supor aí que o Brasil piorou muito economicamente e acabou entrando aí numa inflação desses países que nós temos. Veja aí, eu peguei agora a inflação atualizada. Em termos de inflação mundial, o pior país é a Argentina, 104%. Ao ano, depois a Turquia com 43%, e aí, pasmem,
3 países do Reino Unido. Aliás, 3 países da Europa. Reino Unido, Itália e Alemanha, entre as 5 principais inflações mundiais. Veja que a guerra com a inflação ainda vai demorar muito. Se nós virarmos a Argentina, eu falei lá no início para você que a remuneração é uma taxa que você define no momento de compra do título e mais o componente da inflação. Então, se a taxa for 6% e a inflação for de 104% ao ano, você vai ter uma rentabilidade nominal de 116%. Lembrando, não é uma soma, é a multiplicação, como eu já te mostrei aqui na metodologia. E aí, a rentabilidade real. Presta atenção agora que eu vou te explicar. Rentabilidade nominal, você ainda não teve aí o desconto devido, principalmente de imposto de renda e de taxa B3. Olha que eu não trouxe nem a taxa B3 aqui para o cálculo. Mas veja aí, rentabilidade real. Você vai pegar os 116% e multiplicar por 0,85. Por que 0,85? Eu estou supondo que você ficou pelo menos 2 anos com esse título e logo terá a melhor alíquota de imposto de renda, que é 15%. Multiplicando isso, você vai chegar numa rentabilidade real de 96,8%. Veja que ela é menor do que o período aí que você teve, porque você teve uma inflação de 104% e uma rentabilidade de 96%. Logo, não te protegeu da inflação. Prejuízo real de aproximadamente 3,5%. Então veja que se a inflação disparar e nós caminharmos como os nossos irmãos, esse título não vai ser uma boa oportunidade para você. Mas vamos lá, você deve ter pensado, ok, Vini, mas essa situação está longe de acontecer. Vamos simular também. E se virarmos a Turquia, que era o segundo país com mais alta inflação? Veja que no caso lá, a inflação era 43,68%. Isso daria uma rentabilidade nominal. Caso você compre o título com a taxa de 6%, daria uma rentabilidade então de 52,30%. Descontando o imposto de renda, essa rentabilidade real passa para 46,46%. Então aí você verifica que você tem duas situações aí completamente diferentes. Bom, continuando aqui, esse caso agora nos chamou a atenção, que é qual a inflação máxima que o Tesouro IPCA pode proteger da inflação. Talvez seja esta a pergunta que você esteja fazendo. E eu vou te dizer, depende da taxa pré-fixada e do tipo de investimento. Por que que depende? Porque, vamos lá, você pode não conseguir a taxa de 6%, que é uma taxa que já está começando a ficar difícil. E você pode precisar resgatá-lo antes de 2 anos. E aí você vai pegar, então, um imposto de renda maior. Mas eu fiz os cálculos aqui, e aí já considerando também a taxa B3. Então, para você identificar, se você realmente pegar essa taxa aí de 6%, e aí você ficar pelo menos 2 anos com o título, vai te proteger de uma inflação média de 31% ao ano. Só que veja, essa projeção aqui é uma projeção sempre para médio prazo. Veja que é uma inflação extremamente elevada. Só que aí eu pensei também numa última possibilidade. Você não comprou esse título a 6%, mas com outras taxas. Então olha aí, se a taxa for de 6%, te protege de uma inflação máxima de 31%. Mas você não pegou essa oportunidade. Pegou com uma taxa de 5%, um Tesouro IPCA principal com taxa de 5%. Ele vai te proteger de uma inflação de 20% ao ano. Ainda está muito bom para você que tem essa taxa. Agora vamos piorar. Você que pegou uma taxa de 4%, ele te protege de uma inflação média de 12% ao ano. Até aí está aceitável. Eu diria que o mínimo está aí, ó. Taxa de 3,5% te protegendo de uma inflação de 8% ao ano. Em outras palavras, se você pegou com uma taxa abaixo de 3,5%, provavelmente você não vai estar aí protegido da inflação ao longo desse período. Porque você sabe que a inflação no Brasil é por volta de 6% ao ano. E aí você pergunta, ok, como é que eu sei fazer esse cálculo? E aí eu te faço um convite. Entre para o clube de membros, que nós liberamos todas as planilhas para quem é do nível Amigo Pleno. É isso mesmo, vou deixar o link aqui no alto, você vai ter acesso a essa planilha para você calcular a sua proteção contra a inflação. Veja aí no caso, 6% que eu fiz. E aí você vai simplesmente baixando
e chega aí nos valores, olha, 37% você tem aqui, ó, vou colocar em amarelo, uma rentabilidade final negativa. Agora, se for, por exemplo, 33, aí você vai fazendo o cálculo até chegar no valor que eu te falei, 31%, descontando então a inflação e a taxa B3. Essa planilha vai ficar disponível para você que é do Amigo Pleno lá no nosso clube de membros, assim como diversas outras planilhas que nós temos lá. Proteção contra a inflação com pré-fixado. Temos também lucro líquido de banco. Se banco não dá lucro líquido, pode ser que esteja quebrando. Enfim, temos outras oportunidades para você aprender aqui no canal. E um aviso final para você. A nossa live que nós iríamos fazer nessa semana, prorrogamos para terça da próxima semana. Anota aí no seu calendário. Terça-feira da próxima semana, às 20 horas, falaremos aí sobre investimento no exterior. Você que anda preocupado com o Brasil, eu vou trazer para você os mitos sobre investir no exterior e por que você deve abrir a sua mente para essas oportunidades. Eu aguardo você lá, mas anota já no seu calendário. Terça-feira, 20 horas. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.